palavras. O que Deus direcionou para nós nessa noite, nesse tempo, é para nós cuidarmos com as nossas palavras. Se tem um cuidado que a gente precisa ter e não negligenciar mais, é com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que falamos. Considere as suas palavras. E sabe, eu amo pesquisa, né? Já falei isso para vocês algumas vezes. Nós falamos cerca de 16 mil palavras por dia. Meu Deus. E aí você pensa, o homem fala o quê? 2.000? Não, se surpreenda comigo. Eles falam 15 mil palavras. É muita coisa também. Eu acho que eles falam umas horas dormindo, eu não sei. Porque eu não acho que falam tudo isso, mas falam. Pesquisas recentes mostram isso. Nós falamos cerca de 16 mil palavras por dia. Será que é importante a gente considerar o que fala? Olha o quanto de coisa que sai de dentro de nós todos os dias. Será que a gente precisa considerar, levar em conta, pensar, ponderar aquilo que nós temos falado? Porque falamos muito. E isso é muito poderoso. Deus nos deu essa arma, Deus nos deu essa ferramenta. O comunicar, o se expressar, é algo poderoso, a começar pelo fato de Deus ter criado todas as coisas, exceto o ser humano, pela palavra. Deus disse, haja luz, haja isso, haja os rios, faça divisão entre dia e noite, pela palavra de Deus. O falar é poderoso. Deus compartilhou conosco esse dom da fala. Deus criou falando e Deus nos fez para falar, para nos comunicar. É muito poderoso. E sabendo desse poder, nós precisamos pensar. Não usar de qualquer forma. Não falar o tempo todo. Não falar de qualquer maneira. E como se não houvesse consequências, porque existe consequência. Aquilo que nós falamos trará uma consequência. Nós já sabemos, já ouvimos tantas vezes que palavras são sementes. E é lindo porque essa é uma verdade. E eu gosto também de trazer luz para isso, porque são sementes, mas não são decretos. As palavras de Deus são decretos, mas as nossas palavras nem sempre são decretos. E glória a Deus por isso. Porque muitas vezes no tempo da nossa ignorância, falamos coisas que vão sim trazer consequência, mas que não serão decreto na vida daquelas pessoas que ouviram. E também ouvimos coisas na ignorância de outras pessoas, que nos feriram, nos machucaram, mas não foram decretos. Mas talvez por um tempo foram. Por exemplo, uma mãe que amaldiçoou seu filho. O filho pequeno, na sua imaturidade, aquilo que a mãe falou se tornou um decreto por muito tempo. Até que ele amadureceu, que ele entendeu que aquilo não definia ele. Que talvez ele encontrou Jesus na caminhada e colocou toda essa dor na cruz. E ele pôde perdoar essa mãe e ser livre desse peso. Então são sementes porque vão gerar algo, vai nascer algo das palavras, mas não são decretos. Muitas das coisas que a gente lida na igreja, que as psicólogas que talvez estejam aqui vão concordar comigo, que elas lidam em consultório, nós aqui lidamos em gabinete, nas visitas que fazemos, é fruto de palavras proferidas por alguém que feriu, que amaldiçoou, que diminuiu, que trouxe algo ruim para aquela vida, e a gente precisa então apontar para Jesus e dizer, olha, você não é isso, tem solução, apesar de você ter crescido ouvindo isso, não é isso que te define, não é essa palavra, mas tem poder nas nossas palavras. A gente tem uma arma na mão. E uma arma, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de quem a usa. Mas nós, em comum aqui, todas nós, temos uma arma, que é a palavra, que é o falar. Uma faca na mão de um assassino vai matar. Uma faca na mão de um grande cozinheiro, um masterchef, vai fazer um prato delicioso. Como nós estamos usando essa arma poderosa que Deus confiou a nós? Como nós estamos usando essa ferramenta? Se vai ser para o bem ou para o mal, vai depender de quem está usando. E a palavra fala para nós sobre isso. Diz na Bíblia que o ímpio, o filho de Deus, o que caminha nos caminhos do Senhor, e o ímpio, o que não é filho de Deus, o que não caminha nos caminhos do Senhor, e o justo, o que é o filho de Deus, a pessoa justa, que anda com o Senhor, eles são diferentes em muitas coisas. No caráter, naquilo que faz, nas suas atitudes.
O justo, a Bíblia diz que ele floresce, que mesmo quando está tudo seco, ele dá frutos. O ímpio, a Bíblia diz que é como uma palha seca, que pode chover, pode acontecer o que for, não dá frutos. Mas a Bíblia também nos diz algo que diferencia o justo e o ímpio, que é a fala, que é aquilo que sai da boca. Nós reconhecemos justos e ímpios pelo caráter, pelas atitudes, pelos comportamentos, mas também pela forma de falar. Você já não viveu algo assim? Só de ver, eu tinha um julgamento sobre essa pessoa, mas quando ela falou, foi tudo por água abaixo. Ou eu me impressionei positivamente. Eu não esperava tanto. Por quê? A Bíblia diz isso para nós. O justo e o ímpio também são diferenciados pelo que falam, por que sai da boca deles. Olha o que diz Provérbios 10, 11. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Provérbios. Nós vamos ler vários textos de Provérbios bem rapidinho. Então, você pode manter a sua Bíblia aberta aí no livro de Provérbios. Esse livro que nos traz tantos conselhos cheios de sabedoria. Que nos ensina tantas coisas. Vai dizer assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Nossas palavras podem ferir ou podem curar, podem aconselhar, podem levantar uma pessoa ou podem destruir uma pessoa. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mais grave do que edificar ou destruir, construir ou derrubar, é que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Alguém pode morrer pela língua de outra pessoa. E nós podemos matar alguém com as nossas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diante desse vislumbre que a palavra de Deus traz para nós, nós precisamos cuidar com o que nós falamos. Cuide de ti mesma. Cuide com aquilo que sai da sua boca. Considere mais as suas palavras. Como nós estamos usando essa ferramenta poderosa? Como nós estamos usando essa arma poderosa, como mulheres que Deus tem levantado, que estão se cuidando, que estão governando a si mesmas, que estão permitindo que o Espírito Santo as governe, como estamos usando as nossas palavras. Então, a primeira consideração que eu quero trazer para vocês nessa noite é: considere a quantidade. Agora pegou, hein? Não pensa em ninguém não, pensa em você, tá bom? A gente não está aqui para julgar aquela irmã que a gente já lembrou. Ai, bem que ela podia estar ouvindo isso, porque fala sem parar aquela ali. Não, é para nós, tá bom? Depois você manda o link para ela, se ela não estiver aqui, como quem não quer nada, sabe? Manda assim: menina, Deus falou comigo hoje, assiste essa mensagem. Deus vai trabalhar no coração dela. Considere a quantidade. Olha, Provérbios, a Bíblia diz isso, diz sobre isso. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha isso, olha que precioso, olha esses conselhos. Nós temos um livro cheio de conselhos e nós estamos negligenciando esses conselhos. Dizem que se conselho fosse bom, se vendia, né? Que conselho grátis não existe. Está aqui, ó. Está liberado para nós. Jesus pagou a conta lá na cruz, mas está liberada a palavra de Deus, cheia de conselhos para nós. Por que estamos errando nisso? Quem guarda a sua boca é cheia de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, vai dizer a palavra. Quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala sem freios acaba se autodestruindo. Uma hora vai falar muito e vai falar o que não deveria falar. Então, nós precisamos considerar a quantidade. Considerar o quanto nós estamos falando. Sabe aquele momento que a vontade é de falar, se explicar, se justificar.
Dizer ali o seu ponto de vista. O silêncio pode ser a melhor resposta. Quando a gente está muito ofendida e a gente fala, não, agora não vai ficar assim não, agora eu vou falar. Passou de todos os limites. O silêncio é a maior arma de sabedoria em tantas situações. E sabe aonde a gente erra hoje na quantidade também? No WhatsApp. Aqui, ó, nisso daqui. Muita gente entrou em rede social sem ter educação em rede social. Precisamos nos educar. Quantas aqui já não viveram uma situação assim? Você tem um grupo lá do WhatsApp e você tem que mandar uma informação muito importante. E ninguém está falando nada no grupo. O grupo está quieto há meses e você tem que mandar uma informação importante. Aí você manda. Aí depois que você mandou que você quer que todo mundo leia, todo mundo começa a mandar um monte de coisa. Depois daquilo ali, tua mensagem ficou lá em cima. Você fala, ai meu Deus, e agora? Ninguém vai ler. Acontece só comigo isso aqui, gente? Na igreja a gente tem 30 mil grupos de WhatsApp. Grupo de intercessão, integração, kids, quintadelas, gourmet, quintadelas. Só o quintadelas é uns 20. Gente, aí às vezes eu falo, ai meu Deus, o que eu faço? Aí o WhatsApp vai se aprimorando, fixar mensagem, eu fixei. Aí tem que avisar, gente, tem uma mensagem fixada, dá uma lida lá que é importante. Quantidade. Você quer falar uma coisa simples, você vai lá, então, Deus no princípio criou os céus e a terra, até você chegar onde você quer chegar. Eu quero te dizer algo, o tempo das pessoas é precioso. O seu tempo é precioso, mas os das pessoas também é. Então, vá mais objetivamente. Use, assim, ó, essa ferramenta que hoje nós podemos usar as nossas palavras, que é a rede social, com sabedoria. Eu trabalhei um tempo na igreja com uma pessoa maravilhosa, ela era muito amorosa, mas ela era muito prolixa, muito. E aí começou, não era nem WhatsApp, era mensagem mesmo, de texto. E eu fazia uma pergunta para ela, e eu ficava assim, pensando 10 mil vezes, será que eu pergunto, será que eu pergunto? Porque eu já sabia que ela ia contextualizar, e aquilo ali ia ser assim, uma manhã para eu ler todas as mensagens. Então eu falava, só vou perguntar se for realmente muito necessário. Porque era muito difícil a comunicação. Então, a gente precisa considerar a quantidade. Será que temos falado o tempo inteiro? E sabe, se você não lembra de ninguém que faz isso, cuidado que essa pessoa pode ser você. Não queria te falar nada, não. Mas se você não está lembrando de ninguém, não tem ninguém à minha volta assim, não. Minhas amigas são tão quietinhas, então essa pessoa é você. Essa pessoa pode ser você e as tuas amigas não estão tendo coragem de te falar. Sabe aquela mulher que não deixa nem a outra respirar, que já está falando? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós falamos o tempo todo. Todo excesso revela uma falta. E a Bíblia nos diz que o excesso de fala é falta de conhecimento, é falta de sabedoria, é falta de entendimento. E eu diria algo também que a Bíblia nos mostra, falta de maturidade. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Paulo está dizendo que tem uma fase da nossa imaturidade que nós falamos como crianças. E está tudo bem, porque somos imaturos na fé, imaturos na idade. Paulo está dizendo isso. Eu falava como menino. Ele se comportava como menino, ele agia como menino, mas ele também falava como menino. Com palavras tolas, palavras duras. Mas quando ele cresceu e amadureceu, o que ele fez? Deixou para trás as coisas de menino. A nossa maturidade também é medida pela quantidade de palavras que falamos, pelo conteúdo de palavras que falamos, pela forma que nos comunicamos. Eu tenho 2 filhas, e é muito interessante, porque a Laura ainda é criança, e a Duda já é uma adolescente. E é nítido como a maturidade acalma, vai trazendo ali um equilíbrio, porque a gente vai buscá-las na escola, eu e o João, e a gente já se prepara. Vamos terminar o assunto nós dois aqui agora, porque elas vão chegar contando tudo. Só que a Duda, ela sabe esperar a Laura falar. E ela chega, mãe, você não acredita o que aconteceu? Pai, você não acredita o que aconteceu? O fulano brigou com não sei quem, que derrubou não sei o que no chão, que quebrou o lápis, nanana. E a prof brigou com todo mundo. E olha, eu tô cheia de... E a Duda quieta, pleníssima, esperando, né, Duda? A Duda tá aqui, ó, esperando a tagarela da irmã dela falar. E aí a gente, tá bom, Laura, terminou lá, terminei. Aí a Duda, então, a minha aula é isso. Daí a Laura, não, lembrei de mais uma coisa. Eu não sei o que eu falei, Laura, você falou meia hora sem parar, você ainda não terminou. Não, lembrei só de mais uma coisa. E a Duda fala, acho que eu nem vou falar mais. Acho que eu nem vou contar mais nada.
é esperado que ela tenha essa atitude, ela é uma criança. Mas e quando nós, mulheres adultas, agimos assim? Menina, você não sabe o que aconteceu, que eu estou passando por um monte de problemas, você tem que me ouvir, você tem que me ouvir. E começa a falar assim. Quando nós levamos comportamentos infantis para a fase adulta, é falta de sabedoria. Então, que a gente aprenda como Paulo, ele mesmo disse isso para nós. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vamos imitar Paulo? Eu cresci, então eu deixo para trás as coisas de menina. Eu sei esperar a minha hora de falar, eu sei falar na hora certa, eu sei falar a quantidade ideal para eu me comunicar. Eu não preciso sair atropelando todo mundo. Eu não preciso ser igual uma criança. Olha essa frase que eu anotei aqui. Eu estava preparando, Deus me dá umas frases assim, enquanto eu estou preparando as coisas, eu falo, olha Deus, gostei dessa aqui, vou anotar. Ser comunicativa, expressiva, sociável, não é autorização para ter a língua desenfreada. Ah, mas eu sou assim porque eu sou muito comunicativa. Não é autorização, a Bíblia já disse aqui. Não, mas eu sou expressiva, eu sou muito expressiva. Mas não é autorização para ter a língua sem freio. Não é autorização. Uma mulher que fala demais perde a credibilidade. Por quê? Ela está sempre falando. Quem está sempre falando não tem nada para falar. Quando uma mulher fala, a hora que ela for falar algo realmente importante, a gente já nem para mais para ouvir, porque ela está falando tanto o tempo todo, que aí não me chama atenção. Agora, uma mulher que fala na hora certa, que é pontual nas suas palavras, nós paramos para ouvir. Nossa, ela está falando? Ela geralmente não é assim de ficar falando tanto. Eu vou parar, porque ela tem algo para se expressar, ela tem algo para falar, para comunicar. Então, nós perdemos muitas vezes a nossa credibilidade, porque estamos sempre falando. Precisamos cuidar, sabe? No Instagram, a gente não precisa ficar ali colocando a nossa opinião. Nós não sabemos todas as coisas. Tem gente que sempre tem uma tese sobre tudo. Sobre todo o assunto, a pessoa tem uma tese. Ela quer trazer uma ponderação do ponto de vista dela. Ninguém quer saber, não. Quem quer saber teu ponto de vista? Deixa lá para os estudiosos, deixa para aqueles que entendem. Fala da tua área, não precisa falar de todas as áreas. Nós não sabemos tudo. Então, a gente não precisa ficar lá falando, dando indireta, misericórdia. Aqui ninguém faz isso. Gente, a indireta vai atingir todo mundo, menos a pessoa que é para atingir. Então, não dê indireta. Marca um café, conversa, alinha o que precisa ser alinhado e prossiga na caminhada. Tem mulheres, isso aqui também, às vezes eu vejo acontecendo, sabe? Que acha que o marido não sabe falar. Aí ela vai na consulta do médico, esses dias eu vi até um humorista imitando, e ela responde pelo marido. Aí o médico fala, onde é que está doendo? Você veio aqui, vai o joelho? Doutor, é o joelho dele que está doendo. Doutor, o joelho dele, o homem só faz assim, então, ele... E aí você está se alimentando? Não, doutor, não come direito não, ele come errado. Eu queria te dizer que teu marido sabe falar. Ele tem voz. E aí, às vezes, a gente reclama, né? Meu marido é banana, né? Quantas mulheres falam isso? Meu marido não tem voz para nada, mas você não deixa ele falar. Então, essa bananeira que está nascendo na sua casa é porque você está plantando isso. Então, você precisa começar a semear diferente. Fala, meu amor, se expresse, eu quero ouvir sua voz. Qual a sua opinião sobre isso? Aonde nós vamos sair para jantar hoje? Qual o lugar que você deixa ele tomar as decisões, deixa ele tomar o controle, deixa ele governar? Você que é casada, dê espaço. Não responda por ele, não tome as decisões que é da parte dele tomar. Teu marido sabe falar, eu queria te dar essa notícia nessa noite. Olha, você vai sair daqui com uma grande informação. Meu amor, eu descobri que você sabe falar, então a partir de agora, marca seu médico, vai lá responder, eu não sou sua mãe, não vou responder por você, amém? E você vai ver esse homem florescendo. Você vai ver ele florescendo em hombridade, porque você deu espaço para ele se expressar. Refreia a sua língua, pode a sua língua. Provérbios 25, 28 diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A mulher sábia, a mulher madura, a mulher governada pelo Senhor, ela se domina. Ela não é como uma cidade sem muros, como uma cidade sem proteção, como eram as cidades antigamente, com muros ali para proteger. A mulher sábia, ela tem esses muros de proteção, e um dos muros de
proteção é guardar a língua dentro da boca. Isso nos protege muito. Não falar quando a alma estiver enferma, não falar quando a dor da emoção ali da ferida vier, guardar, orar, falar, Senhor, me ajuda a ser certeira, para que quando eu fale, algo de bom venha de dentro de mim. Segunda consideração. Segunda e terceira juntas. Considere a qualidade e considere as consequências. Não só agora a quantidade. Porque tem gente que fala bem pouquinho, mas quando fala também mata todo mundo, não é verdade? Não fala nada, mas quando fala, sai de baixo. Não só a quantidade nós precisamos considerar, mas a qualidade. E considerar que as nossas palavras trarão uma consequência para nós. Não só o quanto falamos importa, mas o que falamos, como falamos, a forma que nós nos expressamos. Provérbios 15, 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Sabe, muitas discussões, muitas brigas conjugais, elas acontecem porque na hora de conversar, a emoção já está ali, a flor da pele. A raiva já está ali, governando. E aí, fala de qualquer forma, fala e machuca, se expressa de forma errada. E aí quando vê, fala assim, eu nem sei mais por que a gente começou essa conversa, eu só sei que agora eu estou muito magoada. Porque olha como falou comigo. Eu já nem sei mais qual era o motivo de nós termos sentado para conversar, mas eu estou muito ferida. Porque falou comigo dessa forma. A palavra ríspida, a palavra amarga, a palavra que fere, ela só vai causar mais problema, mas aquela palavra branda, ela desvia o furor. A palavra lançada da forma correta, em amor, ela vai desviar o furor. A forma como nós falamos, o que falamos, importa. Sabe, às vezes a gente justifica com o nosso temperamento, né? O nosso jeitão de ser. Então, quantas talvez não pensaram assim, eu sou assim mesmo porque eu sou de família tal. Sou de família italiana. Eu já ouvi isso. Meu Deus, a minha família está conversando, mas parece que estão brigando. Eles só estão conversando, eles se entendem. Aí você sai desse contexto que se entende, mas vai para um outro contexto que não é de família, que fala dessa forma, e a pessoa pode se ferir. E nós justificamos. Mas eu sou assim mesmo. Eu nasci nessa família. Mas eu falo, é a minha forma de falar, é o meu jeitão. Mas nós que somos a habitação do Espírito Santo de Deus, não temos mais o nosso jeitão. Nós temos o jeito dele. Nós agora, governadas pelo Senhor, não podemos mais usar de desculpas. Porque é como se nós falássemos assim, Deus que criou o Monte Everest. Esse Deus aí. Que criou os oceanos profundos, que homem algum ainda nem alcançou. Deus que criou o Morro da Palha, aí, trilheiras, que a gente subiu lá e quase desfaleceu. A gente olhava aquela beleza, eu falava, meu Deus, eu te amo, Senhor. O Senhor é muito lindo, maravilhoso, olha isso aqui. Ele criou para a gente contemplar esse Deus. Nós estamos dizendo que esse Deus não é capaz de dobrar o nosso jeitão de ser. É sério? Que esse Deus que criou o Monte Everest, o Pico do Himalaia, o Morro da Palha, não é capaz de falar, se acalma aqui, não importa a sua criação, submeta o seu jeito ao meu governo e você vai ser mansa, você vai ser dócil, você vai ser sábia. Nós achamos mesmo que o nosso Deus maravilhoso, poderoso, criador, não pode governar o nosso jeito de ser? Pode, e Ele quer. E Ele deixou instruções na palavra dEle para nós aprendermos. E Ele deixou o Espírito Santo dEle para nós caminharmos juntos. Para Ele dizer, você não vai vencer isso sozinha, porque naquela hora que você estiver muito irada, que você for falar algo ruim, eu vou soprar no seu coração dizendo, se aquieta, não fala isso.
Guarde a sua boca. Trará consequências ruins sobre você se você falar isso. Não fala dessa maneira. Você não é mais essa pessoa. Nós temos hoje um ajudador, um conselheiro. O tempo todo. Você não precisa marcar um gabinete com ele. Ele está o tempo todo disponível para te aconselhar. Ele é Deus, esse Deus criador. Quando você olhar para uma beleza sobrenatural, que você fique encantada, você fala, esse é o Deus que eu sirvo, que dobra o meu temperamento, que governa as minhas emoções, que refreia a minha língua, e eu agora não vou falar o tempo todo, não vou falar de qualquer forma, de mim sairá vida. Da minha boca fluirá palavras de bênção, porque eu sou governada pelo Senhor. Amém. Esse é o poder do nosso Deus. Então não há desculpa para nós, porque entregamos nossa vida a Jesus e falamos, Senhor, seja o meu dono. E aí nós precisamos deixar de fato o dono ser dono. Não pegar mais o controle. Ele é dono, mas eu também quero ser um pouco dona. Não vai dar certo. Deixa ele ser o dono e nós só vamos colher frutos de bênção quando ele governa a nossa vida. Tenho dois exemplos na Bíblia que eu amo muito sobre isso, que fala para nós da tribo de Efraim. Os efraimitas, esses homens da tribo de Efraim, eles eram muito enérgicos, eles eram ríspidos nas suas palavras, eles não pensavam muito para falar não. Tinham palavras duras. Certeza que eles eram coléricos, sanguíneos, certeza que eles eram bem desse jeitão aí. Eu sou colérica, tá, gente? Eu posso falar. Eles eram bem ríspidos ali para falar. E aí tem um episódio de Gideão, que nós sabemos bem que Gideão vai vencer os midianitas, traz o livramento para Israel, e Gideão é questionado por esses homens de Efraim. Olha só, a vitória tinha acontecido e eles vão questionar Gideão. Eles vão reclamar porque eles não foram convocados por essa batalha. Mas Gideão, esse juiz, cheio de sabedoria, com uma palavra mansa, ele vai desviar o furor desses homens que eram ríspidos nas suas palavras. Olha o que vai dizer para nós, Juízes 8, de 1 a 3. Os efraimitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian e o criticaram duramente? Ele, Gideão, porém, lhes respondeu, que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão vai dizer, o que eu fiz não é nada perto do que vocês fizeram. Ele foi estratégico. Ele sabia ali que uma fagulha ia despertar um incêndio gigantesco na ira destes homens que eram ríspidos na sua fala, que falavam grosseiramente. Mas tem um outro episódio, que o oposto disso acontece, que também um juiz, Jefté, não sabe lidar com uma situação parecida com essa. Não lida da mesma forma que Gideão lidou. E uma catástrofe acontece, porque não houve uma palavra mansa. Não tinha aqui uma palavra branda de Jefté. E olha só o que vai acontecer. Agora com Jefté. Juízes 12, 1 a 3. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? O mesmo argumento. Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu, eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Agora o final do versículo 6. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Gideão, com sabedoria, acalmou a ira desses homens.
Jefté, sem sabedoria, aguçou a ira desses homens e foi lutar contra eles e matou 42.000 homens. 42.000 mortes aconteceram por uma palavra ríspida, por uma palavra que despertou o furor de pessoas que já estavam iradas. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que sai da nossa boca, nós precisamos considerar as nossas palavras. E por último, o poder das palavras proféticas. O liberar o poder de Deus por meio das nossas palavras. O liberar a ação de Deus por meio de coisas que pela fé nós ainda não vemos, mas cremos que vai acontecer. Isso é uma palavra profética. É pela fé nós usarmos a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo eu ainda não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Trazer existência ao que não se vê sobre determinada circunstância. Paulo também fala sobre isso. 2 Coríntios 4,13 está escrito: "Cri, por isso falei." Quando nós nos enchemos de fé e cremos que esse é o nosso Deus, esse Deus grandioso, esse Deus criador, é Ele, eu creio nele, é o poder dele, então eu falo. Eu não me calo. Eu ainda não estou vendo, mas eu já declaro. Sabe, precisamos usar mais essa ferramenta como ferramenta de bênção, dizendo eu ainda não estou vendo, mas eu trago a existência. Dizer para nossa irmã, eu vejo em você uma grande mulher de Deus. Eu vejo em você uma mulher livre, uma líder. Me lembro que quando eu e o João, nós liderávamos adolescentes, o João sempre falava isso nos cultos. Você é um líder, o menino tinha 12 anos. Eu vejo você um pastor. Os menininhos ficavam tudo assim para ele, né? Nossa, o que ele está falando? Sabe, hoje nós vemos vários deles liderando na igreja, pastoreando, são homens formados. Tem poder nas nossas palavras, porque Deus está vendo um coração cheio de fé. E se tem algo que atrai o coração de Deus é a fé. Não podemos chegar até Deus sem fé. E quando temos o nosso coração crendo que Ele vai fazer, a pessoa não vai ser uma líder, uma mulher melhor, o teu marido não vai ser melhor por causa da tua palavra, mas porque o que você está declarando é o que está no coração de Deus. Deus quer vida, Deus quer alegria, Deus quer cura. Então podemos falar mesmo não estando vendo. Senhor, eu não vejo ainda prosperidade nessa área, mas eu creio que ela vai chegar. Senhor, eu ainda não posso ofertar na vida de ninguém, mas eu creio que eu serei tão abençoada, que eu vou prosperar tanto, que eu vou poder distribuir cestas básicas, que eu vou poder ajudar as pessoas. Eu ainda não vejo meu marido convertido aos pés de Jesus, mas eu creio, essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Então, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Profeticamente, nós podemos liberar aquilo que já foi liberado da parte de Deus sobre nós. Profeticamente agora nós podemos trazer à existência o que os nossos olhos não enxergam, o que as circunstâncias não nos mostram, porque não nos movemos por vista. Não é sobre o que vemos, é sobre o que cremos. Nós cremos. Eu ouvi anteontem um dos testemunhos mais poderosos que eu já ouvi na minha vida. De uma amada que foi na casa do oleiro e ela ainda não tinha me contado os detalhes. E eu falei para ela, você vai gravar isso, porque mais mulheres precisam ouvir. Ela falou, pastora, quanto mais eu falo, mais eu sou curada, mais eu quero falar. Então eu não vou expor todos os detalhes, porque eu quero que ela fale um dia aqui, que ela grave esse vídeo, porque muitas mulheres precisam ser alcançadas. Ela chegou morta na casa do oleiro, viciada em algumas drogas pesadas, levou para lá, inclusive, as drogas. Nós só soubemos disso depois. E ela ali o tempo inteiro sendo tentada a usar e não usava, mas com muito sono ali, porque ela estava ali de dia sem dormir, 4 dias que ela não dormia antes da casa do oleiro. Ela não tinha nem feito a mala dela, porque ela tinha fugido durante o dia para não ir. E aí eu enviei uma mensagem, olha, o ônibus precisa sair onde você está. Quando ela viu que o ônibus ia sair, então, ela voltou para a casa dela. E ali a família dela falou, você vai? Porque o pastor está lá na igreja, te esperando, junto com a Débora, a outra Débora, que ministrou aqui, e eles vão te levar para lá. O ônibus já foi, mas você vai. A família dela pôs tudo dentro de 4 malas, sem ver muito o que estava levando, e ela chegou lá desse jeito. Muitas noites sem dormir,
sem usar droga então, porque ela ali não usou. E aí o sono veio, porque o que a despertava? Né? O vício, a droga. E ela na sexta-feira ali, no sábado. E no sábado à noite, uma das nossas líderes da equipe da Casa do Oleiro orou por ela, no momento de oração, e falou assim para ela: você está ouvindo? Porque eu estou ouvindo todas as cadeias se quebrando. Eu estou ouvindo não é uma, são várias cadeias se quebrando. Ela falou: pastora, ali, acabou. Ela no domingo acordou outra pessoa. Todo o sono foi embora. Todo aquele sentimento de morte foi embora. Ela se mutilava, ela estava sem cabelo, ela estava ali toda cortada, ela estava realmente numa situação deplorável. Anteontem eu atendendo ela, pensa numa mulher linda. Cabelo cresceu, a pele totalmente curada, cicatrizada. Se eu não visse as fotos, eu não ia nem me lembrar de como ela estava. Eu falei: guarda essas fotos, porque isso daqui é testemunho. Guarda isso, porque só Deus pode fazer isso. Ela chegou em casa, ela não teve nenhuma crise de abstinência de droga, ela não teve tremores, ela não teve febre, ela não teve nada. A família dela está chamando ela de recém-nascida. Cadê a recém-nascida? Deus fez na vida dessa mulher como fez com o gadareno. Foi assim, ó. Foi instantâneo. De alguém escravizada, de alguém ali que tinha ouvido muitas palavras ruins, para alguém que ouviu de uma líder: as cadeias estão se quebrando todas e você é liberta. Que ouviu uma palavra profética, que talvez, humanamente falando, aquela intercessora não estava vendo aquilo. Olhando para aquela amada, a gente não via isso. Mas aquela mulher viu pela fé: eu já vejo você liberta. Ela é o testemunho vivo do poder de Deus. Eu vi na minha frente o poder de Deus. Ele não fez pela metade, não tem um pouco de resquício do que ela era. Ela é totalmente... Irmãs, faz 56 dias isso. Ela é outra mulher. Alegre, linda, aplauda o Senhor. Ela até está aqui nessa noite, mas eu não vou expor porque eu quero que ela conte. No tempo certo, são muitos detalhes. Deus é poderoso. Ela nunca mais usou nada, ela não tem vontade de usar, ela está limpa há 50 e poucos dias. Sabe, usando o dom que ela tem para servir ao Senhor, abençoando pessoas, orando pela sua casa, para que todos vivam o que ela está vivendo. Uma palavra liberada dizendo: as cadeias se quebraram, chega, você é livre. E Deus libertou completamente, de uma noite para o dia. O choro durou uma noite, acabou. Na manhã seguinte, acabou. E ela tem a família para testemunhar sobre isso, a igreja dela para testemunhar sobre isso. Ninguém nos contou, nós vimos. Sabe, é isso que Deus pode fazer conosco. Tanto nos curar por meio da sua palavra, usando pessoas, mas também nos usar para curar pessoas. Nos usar, obrigada Marinha, com palavras proféticas, poderosas, para dizer: eu nem vejo isso, mas eu, pela fé, quero declarar que você é livre, que você vai viver coisas grandes do Senhor. Ah, se nós lembrássemos do poder do elogio. Às vezes a gente fica olhando para o que tem em casa e fala: meu Deus, é só isso? Traga a memória pelo que você se apaixonou quando casou. Veja ali o homem de Deus que tem dentro da sua casa, veja os seus filhos. Uma vez aconselhando um casal, a gente falou isso: falem aí uns 3 elogios, um de cada. Eles estavam com muita raiva um do outro. Aí quando a mulher foi falando, aí o meu marido, ele é um homem de oração, cheio de raiva, mas era verdade. O meu marido, ele é trabalhador. Minha esposa é uma boa dona de casa. A minha esposa é uma excelente mãe. A raiva estava ali, mas era inegável que eles tinham qualidades. E quando a gente traz para fora isso, a gente acaba olhando para aquilo que falta e é tão menor. O que é uma pia cheia de louça quando você chegar em casa hoje não é nada. O que é o marido que esquece de trocar uma lâmpada que está queimada perto de um marido íntegro de caráter? Não é nada. Ele é esquecido mesmo. E está tudo bem, talvez ele não mude. Comece a olhar para aquilo que tem e não para aquilo que falta. Nós precisamos nos encher de contentamento.
Sabe, as nossas amigas não são perfeitas, elas são reais. E Deus nos conecta com pessoas que nós precisamos ter do nosso lado. Agradeça por aquilo que ela é. Ai, não fica idealizando uma amiga perfeita, porque não existe. Ela vai falhar com você, ela vai deixar de te ligar, ela vai esquecer de responder mensagem no WhatsApp, está tudo bem. Quando você falhar com ela vai ter essa misericórdia com você também. Somos reais. Mas sabe, traz para fora o poder da palavra profética. Amiga, eu quero te dizer que você está linda, maravilhosa. Eu quero te dizer que há potencial em você. Eu quero te dizer, filho, que você é uma bênção. Que toda essa energia que você tem vai ser usada para a glória de Deus. Você é uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Filha, minha Laurinha que fala tanto, você vai ser uma pregadora da palavra, eu tenho certeza. Que pregador, pastor, fala demais. Filha, você vai falar tanto, 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 essa tua voz maravilhosa vai ser usada para a glória de Deus. Há poder nas nossas palavras. Crie, por isso falei. Amém? Eu queria concluir com algumas perguntas para você só pensar. Estamos sendo sábias? Falta-nos domínio próprio? Falta considerar as consequências, nos colocar no lugar do outro? Como que isso que eu vou falar vai soar para o outro? Qual vai ser a consequência disso? Vida ou morte? Construção ou não? Algo bom ou não? Mais ira ou não? O que tem fluído de nós? Eu queria convidar todas a se colocarem em pé. Todas nós. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Quero chamar as nossas líderes aqui à frente, nossas intercessoras, ministradoras. Pode colocar uma música para nós. E eu queria primeiro falar que essa é uma mensagem para todas nós. Nós estamos crescendo, nós estamos cuidando de nós e nós temos muito que melhorar. E glória a Deus por isso. Estamos de glória em glória, de degrau em degrau, sendo cada vez mais parecidas com Jesus. Cada vez mais parecidas com o nosso Mestre Jesus. Mas eu quero chamar aqui à frente 2 grupos de mulheres. O primeiro grupo vai ficar aqui à minha esquerda com essas ministradoras que estão aqui. Mulheres que foram feridas por palavras. Todas podem fechar os seus olhos. E o Espírito Santo talvez já te lembrou, já soprou ou está fazendo isso agora. Você foi ferida por palavras de alguém? Você foi ferida por palavras dentro da sua casa? Seus pais, professores, amigos, marido, filhos? Se você foi ferida por palavras, alguém usou a boca, não com sabedoria, e te feriu profundamente, você carrega marcas dessa ferida. Talvez você já tenha falado, eu perdoo, mas você ainda não conseguiu soltar essa dor. Você ainda não conseguiu se ver livre. O tempo passa e você se vê aprisionada nessa ferida. Eu quero convidar você a vir aqui do meu lado esquerdo, que as nossas amadas vão orar por você. E você vai sair livre totalmente nessa noite de todas essas feridas. Cadeias vão se romper, vão se quebrar na sua vida, assim como Ele fez na vida da nossa amada, lá na casa do oleiro. Ele é o mesmo. O oleiro está aqui nessa noite trabalhando nesse vaso. E Ele quer trazer cura sobre o teu coração ferido. O teu coração machucado. Então hoje é noite de cura. Não será amanhã, é hoje. Jesus está aqui. Aquele que tem poder. Ele está aqui curando, sarando as feridas. Ele está aqui nessa noite dizendo, eu te fiz perfeita. E você vai sair daqui livre, totalmente livre. Nenhuma ferida mais ficará na sua vida. Podem vindo, meninas. Nós vamos entregar no altar as nossas dores. Nós vamos entregar em Jesus as nossas dores. Venham que elas vão orando por vocês. Não carregue mais nenhum fardo
Não carregue mais nenhuma dor, seja totalmente livre. Você ouviu algo na sua escola enquanto você era criança? Algum professor disse para você, essa daí não vai dar em nada. Não vai ser ninguém na vida. Olha o quanto de trabalho que dá na sala de aula. E você acredita nisso? Você ainda acredita nisso? E agora, eu quero convidar aqui para o meu lado direito, para vir aqui com as intercessoras do lado direito. As mulheres que carregam alguma culpa por terem ferido alguém com as palavras. Talvez uma mãe. Eu não deveria ter falado isso para os meus filhos. Falei na hora da raiva, falei sem pensar. Eu me culpo por isso. Eu não deveria ter usado a minha boca. Foi uma fofoca, foi algo que você contou de alguém e você se culpa por isso. Você feriu alguém com as suas palavras e você se culpa por isso. O Senhor quer te libertar dessa culpa. Jesus não coloca a culpa sobre nós. Ele não nos acusa. Ele nos quebranta, sim. Ele nos mostra o nosso erro para nos libertar. Você que quer usar suas palavras com moderação. Você quer colocar muralhas de proteção na sua vida. Para que você fale a quantidade certa. Para que você fale a coisa certa. Para que você seja mais sábia no falar. Vem aqui com as nossas intercessoras. Nós estamos todas na roda do oleiro dizendo: Senhor, me ajuda. Quantas de nós já não falhamos nisso buscando acertar? Quantas de nós já não falamos: eu nunca mais vou errar nisso, e erramos? Quantas de nós já não falaram: Senhor, me governa, mas aí, quando viu, já falou, e a culpa veio. Hoje o Senhor quer tirar de nós esse peso de culpa. Hoje o Senhor quer tirar de nós a acusação, porque a acusação não nos faz crescer. Seja livre de toda ferida que te causaram, mas também de toda culpa, por feridas que porventura você causou, pelo mau uso das suas palavras. Ô Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua intervenção nessa noite. Vem trazendo à luz o que só o Senhor sabe. Vem revelando aos corações o que está em oculto. Vem trazendo, Senhor, aquilo que muitas mentes aqui não lembram mais. Nós repreendemos toda voz de acusação nessa noite. Senhor, se o nosso inimigo ele está tentando intimidar mulheres aqui, nós damos uma ordem a ele, que soltem mentes, que solte corações aqui. Haverá cura, haverá libertação, porque o Senhor está fazendo. Nós não aceitamos outra voz que não seja a tua voz, Senhor. Não aceitamos, Senhor, outro que não seja o teu Espírito nos ensinando. Fale, Pai, aos nossos corações. Vem, Jesus, tocando com cura. Vem, Jesus, liberando os corações feridos. Oh, Senhor, vem fazendo o que só o Senhor pode. O que só o Senhor tem poder para fazer, Pai. Nós aqui apontamos para o Senhor. E agora eu quero orar por você, que assim como eu se compromete a considerar as suas palavras. Quantas querem considerar as suas palavras? Você pode estender as suas mãos, se rendendo ao Senhor, se comprometendo, dizendo: eu sou sábia, eu sou uma mulher governada pelo Senhor, eu vou cuidar com aquilo que eu falo, de mim sairá vida, de mim sairá cura, de mim sairá palavras de bênção, do meu coração é isso que flui da minha boca, dos meus lábios. Eu sou agente de cura. Eu não vou ferir ninguém. Eu abençoo.
eu sou prudente, eu sou sensata, eu tenho sabedoria do alto, eu sou governada. Senhor, eu oro por cada uma das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, Deus. Pai, nós nos rendemos a Ti, dizendo, nos ajuda, Senhor. Queremos considerar o que tem saído de nós. Queremos considerar as palavras que estão fluindo dos nossos lábios. Pai, nos dá mais sabedoria. Nós Te pedimos por mais sabedoria no falar. Deus, governe as nossas emoções. Colocamos, Senhor, o nosso temperamento na cruz. Colocamos as nossas feridas na cruz. Colocamos, Senhor, as nossas ofensas na cruz e agora nós caminhamos em liberdade. Pai, eu vejo aqui mulheres dóceis no falar. Eu vejo aqui mulheres sábias, que são ponderadas, que são prudentes, que verão os frutos das suas palavras florescendo, dando mais frutos. Que verão aquilo que hoje elas não veem acontecendo, porque um dia elas profetizaram. Deus, nós nos posicionamos nessa verdade, de que seremos tomadas pelo Senhor. E seremos conhecidas por aquelas que são sábias, governadas pelo Teu Espírito Santo. Nos faz assim, Senhor. Mulheres amorosas que amam, curadas que curam. No poderoso nome de Jesus. E eu quero falar uma última coisa para você. Tanto que veio aqui à frente, quanto ficou aí, se comprometeu em considerar as palavras. Que se você tiver consertos para fazer com relação a isso, faça. Há pessoas que nós não precisamos mais, não podemos mais procurar para dizer, você me perdoa por aquilo que eu falei? Há pessoas que nós não podemos mais procurar para dizer, eu quero liberar perdão para você, porque aquilo que você me falou feriu tanto. Essa pessoa pode já ter ido para a glória, já pode não estar mais aqui. Mas aquelas pessoas que você tem possibilidade de encontrar, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, faça. Essa é a nossa parte. O Senhor nos revela aquilo que precisamos consertar. Ele tira de nós o peso da culpa, mas há uma responsabilidade no processo que é nossa. São os consertos que nós precisamos fazer. É agora trocar as palavras de maldição por palavras de bênção. Se você é uma mãe que carrega uma culpa por isso, comece hoje a abençoar os seus filhos. Peça perdão para eles sobre tudo que você já falou de ruim e diga, a partir de agora, eu serei uma mãe que abençoa. Se você é uma esposa que precisa fazer esse conserto com o seu marido, faça ainda hoje. Se você é uma filha que precisa ligar para os seus pais e dizer, eu não os honrei. O que eu falei foi desonroso, eu desrespeitei vocês com as minhas palavras. Mas a partir de agora eu quero honrá-los. E eu peço perdão para vocês. Uma amizade, um relacionamento que se quebrou por causa de uma palavra dita da forma errada, dita na hora errada, que feriu, que matou emocionalmente. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte no processo. Lembrando que o nosso Deus, o Criador do Monte Everest, Ele está conosco, nos ajudando nesse processo. Ai, Débora, mas que vergonha. Ai, a minha reputação. Não se prenda nisso. Uma mulher governada pelo Senhor não se prende em reputação. Ela está preocupada em fazer aquilo que precisa ser feito, em fazer o que é correto, o que é justo. E ela deixa que da sua reputação Deus cuida. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Somos nós que decidimos nos humilhar. Nós que damos um passo e falando, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. E eu permito que Ele me governe. Em nome de Jesus. Quantas creem nisso? Quantas se comprometem? Você pode levantar bem alto a sua mão, dizer assim comigo, eu me comprometo a ser governada pelo Espírito Santo. Eu considero as minhas palavras
Eu sou sábia, prudente, amorosa, sensata, mulher cheia de virtude, que abençoa, que profetiza, que traz vida pelas suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar.